Bom, o mundo tem uma certa experiência com epidemias, não é? Já houve recentemente várias crises epidemiológicas, a mais importante, a AIDS, mas temos também o H1N1, temos a crise aviária, e em todas essas várias crises houve sempre um certo exagero do possível impacto económico e também da forma de transmissão, da transmissibilidade dessas doenças. Aos poucos fomos-nos habituando a conhecer melhor cada uma das epidemias e hoje em dia, por exemplo, ninguém é estigmatizado de uma forma ostensiva porque tem AIDS, não é? Mas no princípio era. E, portanto, havia essa espécie de pânico. O que aconteceu com o ébola é um pouco parecido. É uma epidemia que as pessoas conhecem mal e, portanto, pensam que a transmissibilidade é gigantesca e não pensam por acaso, pensam porque muita informação é também exagerada. Se não vejamos, o Centro de Controlo de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos, que é o principal laboratório de pesquisa sobre estas questões, previu que em janeiro de 2015 a África teria 1 milhão de casos de ébola. Portanto, essa previsão acabou por ser completamente falsa. A África chegou a 2015 com cerca de 19 mil casos de ébola. Portanto, uma diferença gigantesca entre a projeção e a realidade. O segundo problema foi que o Banco Mundial também fez uma análise sobre o impacto económico da crise do ébola e chegou à conclusão de que a África teria um impacto de 32 bilhões de dólares. E agora fez uma revisão da sua projeção em fevereiro, em que tinha reduzido para 3 bilhões de dólares. Portanto, também um exagero gigantesco. O número de pessoas que acabaram por morrer de ébola, cerca de 2 mil, não é muito diferente de outras epidemias, digamos, com as características equivalentes ao ébola, que são as febres hemorrágicas. Mas por causa desses exageros, houve uma espécie de pânico mundial à volta do ébola. E a tal ponto que se esqueceu que a economia desses 3 países é muito pequena. Os 3 países afetados eram a Guiné, Conakry, a Libéria e a Serra Leoa. Os 3 juntinhos fazem 6,4 bilhões de PIB, que é uma coisa mínima na própria África, representa menos de 1% do PIB do continente. E, portanto, se nós tivéssemos, em vez de exagerado e dramatizado na direção errada, tido, digamos, uma análise um pouco mais fria e correta e racional sobre o que se estava a passar, os esforços que foram feitos de uma forma dispersa teriam sido muito mais focalizados e teria sido possível, talvez até reduzir o número de mortos de 2 mil para 1.000 e poucos, etc. Agora vejamos, estes números que eu apresentei, comparemos, por exemplo, à dengue. Só em São Paulo já vai em 20 mil casos de dengue. Não vão morrer 2 mil pessoas por causa de 20 mil casos de dengue, porque existem estruturas sanitárias que são capazes de absorver uma boa parte dos problemas sanitários provocados por uma epidemia como a da dengue. Na África, isso não existe em todos os países. Agora, existem alguns, e é importante dizer que quando o ébola chegou ao Senegal, quando o ébola chegou à Nigéria, e quando o ébola chegou ao Mali, 3 países que tiveram alguns casos, porque tinham estruturas sanitárias de melhor qualidade, isso foi imediatamente parado. E, portanto, no caso do Senegal foi só uma pessoa, no caso do Mali foi só uma pessoa, e, finalmente, na Nigéria, que é um país mais populoso do continente, foram 19 pessoas. Portanto, é preciso fazer a parte das coisas e, às vezes, a dramatização não ajuda.